Olá, graça e paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Vamos conversar um pouco sobre esta fé que produz paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Vamos à palavra. A palavra é tudo o que precisamos. Ele é o pão da vida. Esta palavra é parte dos pastos verdejantes que a ovelha verdadeira tem que se alimentar. A revelação de uma nova aliança, de um novo pacto, de melhores e superiores promessas. Veja o que diz a Bíblia. Capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um dos versículos mais abençoados da Bíblia Sagrada. Quando há olhos espirituais iluminados, quando você consegue compreender por inspiração do Espírito Santo qual é a dimensão da graça de Deus, qual é a herança, qual é a esperança nos santos, qual é a grandeza de Deus, você finalmente consegue viver com paz. Então vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. A fé é a única forma de se agradar a Deus, porque nós fomos justificados pela fé. Nós cremos pela fé na justificação, na justiça de Deus, na obra de Jesus Cristo, na obra do Calvário, quando Ele se fez pecado em nosso lugar, quando Ele morreu não só por nós, mas em nosso lugar, quando Ele se fez castigo, dor, diz a palavra do Senhor, que Ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Então, pela fé, nós entendemos que podemos ter paz com Deus por Jesus Cristo. Isto parece tão distante da vida de tanta gente que tem uma Bíblia e que confessa que é salva e não tem paz. A falta de paz é um sinal de que a pessoa não se sente justificada, não se sente perdoada, não se sente reconciliada. Vai à igreja, tem a Bíblia, é fiel naquilo que é rudimentar, mas quando precisa de olhar para dentro de si e poder afirmar: eu sou salvo, eu fui justificado pela obra da cruz, pelo sangue derramado, a pessoa não consegue, não tem a certeza. E quem não tem a certeza da sua justificação, e olhe, é um ato de fé, não consegue ter paz com Deus. Grande parte dos meus colegas psicanalistas, psicólogos e psiquiatras têm os seus consultórios lotados de pessoas. 90% desta lotação é de pessoas que se dizem cristãs evangélicas, que não dormem, que vivem em depressão, que vivem em grande angústia, que têm medo do futuro, têm medo do diabo, têm medo da vida, não têm paz com Deus. Então você hoje precisa definitivamente sepultar o seu passado, dizer não para esses contextos legalistas que a maioria do povo de Deus vive. Para a maioria das pessoas, tudo é pecado. O diabo vai te pegar. Virão 7 espíritos piores. Você já ouviu este tipo de palavra entre o mundo evangélico? Perdi a salvação. Deus apagou meu nome do livro da vida. É por isso que as pessoas, não tendo pela fé a confiança da sua justificação, não conseguem ter paz. E aí procuram os profissionais da alma, que muitos, inspirados por Deus, fazem a pessoa se voltar para a Bíblia e acreditar na Bíblia,
Mas esta é a função do pregador. É a legítima função do pregador. O pastor pregador que ama a palavra, tem paixão pela Bíblia Sagrada, essa pessoa tem que inculcar na mente e no coração que ela, ao receber Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, desculpa a expressão que eu vou usar, é receber um pacote da graça de Deus. Pacote com respeito e vénias, entre aspas. Ali estava a justificação, a santificação, o perdão, a reconciliação e, definitivamente, a paz com Deus. Quando eu era católico, apostólico romano, e tive nesta prática durante 21 anos, muito severa, eu acreditava naquilo que era doutrina dos homens. Eu não sabia quem era Deus. Então eu vivia um constante conflito, que talvez você viva também, entre a minha vida, o que eu representava e a possibilidade ou não de ter uma vida eterna. Nunca a igreja me colocou num sermão, numa homilia, essa questão. Então, eu nunca me senti salvo. Entrava na igreja, participava da missa, fui crismado, fiz todas as comunhões, participava das procissões, era coroinha, ajudava o senhor padre a rezar a missa no altar. Mas eu entrava um pecador e saía um pecador, porque nunca foi pregada a palavra da verdade. Logo, eu nunca tive paz nas questões espirituais. Com o advento da minha salvação e com a iluminação do Espírito Santo, quando Deus arrancou as minhas escamas da idolatria romana, e depois, mais tarde, já na igreja evangélica, quando Deus arrancou os véus espirituais que estavam sobre o meu coração, que ofuscavam a minha visão espiritual, eu tive que passar por uma desprogramação tanto do catolicismo quanto do mundo evangélico protestante. O catolicismo, o que me passava era absolutamente inócuo, vazio. Eu nunca fui salvo na Igreja Católica, ou seja, se eu tivesse morrido, o meu lugar era no inferno. Depois, eu fui levado a conhecer o Evangelho legalista. E eu aprendi muitas coisas, a jejuar, a vigiliar, a falar do diabo, a repreender o diabo, os demônios, a fazer vigília, jejuns, sacrifícios, passar óleo na cabeça das pessoas. Então, isto gerou em mim um outro evangelho, não o evangelho verdadeiro, da graça de Deus. A igreja, para mim, até compreender estas verdades, era um lugar que, no início da minha vida espiritual, que me atormentava. Porque eu ia a algumas reuniões que eram um tormento, onde o pastor proibia as pessoas que viviam um contexto mais leve do legalismo, do judaizante, proibia de tomar a ceia, afastava as pessoas da comunhão dos santos, e aquelas reuniões me atormentavam muito, e eu nunca tinha tido paz com Deus. Até que finalmente um dia, quando Deus arrancou as escamas, quando Deus tirou os véus, eu pude compreender que a obra da cruz de Cristo em meu lugar estava completa. E que Ele, ao derramar o seu sangue, me santificou, me lavou, justificou. E a partir do momento que eu compreendi isto, eu tive paz com Deus. Eu não tive mais medo de Deus, nem medo do inferno, nem medo do diabo. Eu não tinha mais um Deus distante, mas um Deus pessoal, um Deus íntimo. Então o Espírito de Deus teve que desprogramar tudo o que eu aprendi na denominação legalista judaizante para fazer uma nova programação de vida espiritual pela fé.
E finalmente, o que é que disse Paulo? Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, eu acredito no que Jesus fez, diz a palavra do Senhor, eu tenho paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou lhe dizer, ter paz com Deus é a maior bênção do mundo. Você dizer, estou em paz com Deus, estou absolutamente seguro do que Deus diz é verdade. Eu recebi tudo isso na minha vida. O meu caminhar é um caminhar por fé. Isto é sensacional, porque gera essa paz. Vou ler outra vez. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos paz mediante a fé, porque acreditamos que fomos justificados. Que a obra da cruz foi completa, foi suficiente. Que a obra de Jesus Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a tudo que Moisés descreveu ao povo judeu. Jesus trouxe uma aliança melhor e superior, de melhores e superiores promessas. Então Jesus é melhor que tudo. Por isso é que por Jesus eu tenho paz com Deus, porque eu entendo, acredito, sincera e profundamente, que eu estou justificado pelo sangue de Cristo. Talvez você diga, mas apóstolo, mas todos nós pecamos. É verdade. Todos nós temos tropeços, dificuldades, lutas na vida, mas lá dentro de cada um de nós tem que estar esta convicção, esta certeza inabalável, que a obra da justificação pelo sangue, não é sangue e obras, e sacrifícios, e jejuns, e vigílias, e batismos, é só por fé. Diz que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E eu vou lhe dizer, eu sou um cidadão do reino celestial que tem paz com Deus. Ter paz com Deus é ter paz emocional, ter paz sentimental, ter paz física, é descansar, é acreditar, é repousar. Conforme Paulo disse, resta um repouso, um descanso. E eu só pude descansar em Deus quando eu acreditei pela fé que eu estava justificado para sempre, que eu era um filho de Deus para sempre, que eu era ungido de Deus para sempre, que o meu nome está inscrito no livro da vida para sempre, que ninguém pode apagar, nem o próprio Deus. Ele disse, jamais eu apagarei o teu nome do livro da vida, Apocalipse 3:5, pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Isso é maravilhoso. Esta paz, fruto da fé, da consciência de que você está perdoado, lavado, justificado, santificado, lhe fará viver com uma nova atitude de vida. Você terá uma alegria e um sossego na tua alma. O próprio Cristo diz isso. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está aflito? Venha a mim. Eu te darei descanso para a tua alma. Você vai aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Você vai ter descanso, porque você vai crer pela fé que tudo o que Jesus fez na cruz é seu direito. Amém? Muito bem, graças a Deus. Um abraço carinhoso a todos, bem-aja, tenha paz com Deus. Até domingo. Graça e paz.